Olá, associados da Sicredi! Agora eu vou apresentar para vocês a previsão climática de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias, em especial, é claro, para a região de São Jorge, no Rio Grande do Sul, uma das principais áreas de atuação da Sicredi. Mas antes de eu mostrar os mapas de chuva, de temperatura e os gráficos dando todo o detalhamento da chuva e da temperatura até o fim do ano, a gente precisa olhar para o Oceano Pacífico porque ele é muito importante, é o maior oceano da Terra. Se muda a temperatura dele, acaba influenciando no comportamento da atmosfera de uma forma global e, é claro, aqui no Brasil. Se ele está mais quente, no caso do El Niño, muda o comportamento da chuva e também da temperatura. E se ele está mais frio, como no caso do Laninha, isso também acaba mudando o comportamento, a distribuição da chuva e também da temperatura em grande parte da América do Sul, e é claro que a gente fica de olho no Brasil, com foco na região sul do Brasil. Aliás, o Laninha, estamos vivendo agora este fenômeno e, na verdade, estamos vivenciando o Laninha desde 2020. E agora, neste último trimestre, ele está mais forte, de acordo com esse gráfico aqui. Olha só, maio, junho, julho, com um sinal muito forte do fenômeno Laninha. E quais são as consequências disso, né? Quando a gente tem fenômeno Laninha, a gente já sabe que a chuva no sul do Brasil pode ficar abaixo da média. Lá no Nordeste aumenta, tanto que está chovendo muito por lá. É a assinatura aqui, ó, do fenômeno Laninha, que está deixando a chuva acima da média no Nordeste do Brasil, nas áreas mais ao norte do país. Bom, outra consequência do fenômeno Laninha, ele aumenta a frequência de frentes frias. A gente tem muito mais frente fria chegando no Brasil, no sul do país. Mas o mesmo Laninha, que aumenta a quantidade de frentes frias, ele também desvia essas frentes frias para o mar. Então elas acabam passando mais de raspão. Em consequência disso, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias também acabam passando mais de raspão na maioria das vezes. Isso não é uma regra. De vez em quando, essas massas de ar polar, elas conseguem avançar pelo continente. Aí sim elas têm força para derrubar a temperatura, provocar geada e até mesmo valores abaixo de zero na região sul do Brasil. Bom, o Laninha ele vai continuar atuando pelo menos até o nosso verão. Ele vai perder intensidade sim, e até mesmo no verão o que vai acontecer vai ser até uma condição de neutralidade. Deixa de ser Laninha, passa a ser uma neutralidade, mas o oceano vai seguir em sua fase fria, ou seja, é uma neutralidade com um viés negativo. Então, em alguns momentos, até mesmo no nosso verão, vamos sentir sintomas de Laninha, mesmo que ele não esteja bem configurado. Outro detalhe que esse gráfico mostra é o El Niño aqui, ó, tá vendo esses pontinhos em vermelho mostrando a probabilidade de El Niño, ou seja, não tem a menor possibilidade de uma hora para outra virar El Niño. Então vamos seguir nessa fase fria no Oceano Pacífico, pelo menos até o nosso verão, mesmo que seja de maneira mais branda. Bom, começando agora para o que nos interessa, que é o quê? A previsão de chuva e de temperatura. Então eu vou começar com o meu mapa de anomalia de precipitação que está prevista agora para o nosso inverno. Nosso inverno começou agora, nesta última terça-feira, dia 21 de junho, às 6h14 do horário de Brasília. Começou com chuva na região sul do Brasil, mas eu já adianto que esse não vai ser o padrão do inverno no sul do país. O inverno ainda vai ter a chuva acima da média aqui para o Nordeste, bem característico de Laninha, e abaixo da média no centro e sul do Brasil, que também é característico de Laninha. E principalmente no sul do país, a chuva deve ficar abaixo da média. Não é a ausência de chuva, mas o acumulado total ao longo do nosso inverno não vai atingir a média histórica em grande parte do sul do país. E se a gente tem a chuva abaixo da média, isso também é um sinal de que as janelas de tempo seco entre uma chuva e outra serão maiores. Aí com ausência de chuva, ausência de nebulosidade, presença do sol, a temperatura pode subir mais. Então existe uma probabilidade maior da gente ter a temperatura acima da média no nosso inverno na região sul do Brasil. Não é que vai ser um inverno quente, é que não vai ser um inverno rigoroso. De vez em quando a temperatura vai cair. Ah, e outra consequência do fenômeno Laninha são as geadas tardias, e esse ano tem sim esse risco, já já eu vou mostrar.
Antes de eu falar da temperatura, através dos gráficos para a região de São Jorge, vamos ver a chuva, como vai se comportar no decorrer desses próximos meses. A chuva deve aumentar entre setembro e outubro, o que é bem natural, na verdade, para a época do ano. É quando a gente tem a formação daquelas nuvens bem carregadas entre o Paraguai e o interior da região sul do Brasil. E para a região de São Jorge, tem sim a possibilidade de geada tardia, eu já vou mostrar. E é bom a gente olhar para esses gráficos, principalmente os gráficos de lá da frente do fim do ano, como uma tendência. Tem que olhar com bastante cautela, porque é uma previsão muito estendida. Então ela pode mudar os valores e até a posição da chuva e também da temperatura, tá? Então, começando pela chuva. Nesses próximos dias, essa frente fria que fez o inverno começar com chuva no Rio Grande do Sul, ela vai se afastar. Então, a tendência de diminuir a quantidade de chuva, tem uma chuvinha fraca no meio da semana que vem. Aí a gente entra em julho e a gente pode dividir julho em duas partes. A primeira parte praticamente sem chuva e a segunda parte com mais de 100 milímetros. Maior parte dessa chuva aqui, ó, em 2 episódios de chuva na segunda metade do mês de julho. Quando a gente vai para agosto, agosto começando praticamente com tempo seco. Segunda metade de agosto a chuva aumenta e é bastante, olha só, mais de 200 milímetros de chuva. Ela começa frequente, aos pouquinhos ganhando intensidade e terminando forte aqui no fim do mês. Agosto, agora a gente vai para setembro e aí tem mais de 150 milímetros. Não é uma chuva tão volumosa quanto a chuva do mês de agosto, só que a distribuição dela é melhor, porque a gente tem uma chuva boa aqui, mais persistente, até ela se prolonga um pouco mais ao longo dos primeiros 10 dias do mês de setembro, tem uma janelinha, aí chove de novo no meio do mês e depois tem outra chuva no fim do mês. É muito melhor uma chuva bem distribuída ao longo do mês do que muita chuva em pouco tempo e depois o restante do mês com um tempo mais firme. Bom, avançando agora para o mês de outubro, que começa praticamente sem chuva, não dá para considerar esses pontinhos aqui. Mais nebulosidade do que chuva mesmo. Só que são mais de 140 milímetros e pelo jeito vai cair tudo de uma vez em um episódio de chuva aqui. Uma semana praticamente, com o céu mais carregado, com essa chuva mais forte no mês de outubro. O que acaba sendo característico também da época do ano, porque o que costuma provocar chuva no interior da região sul do Brasil, entre os meses de setembro, principalmente em outubro, é um sistema conhecido por complexo convectivo de mesoescala. Esse sistema que tem esse nome bonito, nada mais é do que um complexo de nuvens muito carregadas que costuma se formar durante as noites e madrugadas, e como não é uma frente fria que provoca aquela chuva parelha, acaba provocando muita chuva, mas em pontos isolados, e também não tem uma grande duração, dura poucos dias esse tipo de sistema, tá? Então, esse gráfico aqui, ele pode estar sim se referindo à formação desses complexos convectivos aí de mesoescala. A gente fica de olho, até porque essa é uma previsão bem estendida. E uma mais estendida ainda, olha só, mês de novembro, pouca chuva no começo do mês, depois ela aumenta na segunda metade, com quase 180 milímetros de chuva. Dezembro, mais de 270 milímetros de chuva, uma chuva bem distribuída ao longo do mês de dezembro. Lembrando, uma previsão muito estendida. Então a gente olha como uma tendência, como que a chuva vai se comportar. Ah, vai ter uma semana que não vai chover, a primeira metade sem chuva, a segunda metade com chuva. É assim que a gente olha para esses gráficos mais estendidos. E esse aqui de dezembro, mostrando uma chuva bem distribuída ao longo do mês, tá bom? Agora sim, vamos falar da temperatura. E tem previsão para uma queda mais acentuada de temperatura em julho, principalmente na segunda metade do mês. Inclusive, alguns modelos, outros modelos de previsão estão insistindo sim na segunda metade do mês de julho com uma onda mais forte de frio. A mínima prevista é de 1 grau no dia 22 e é claro que 1 grau provoca geada. Mês de agosto. Não tem previsão de geada, a mínima prevista é de 8 graus no dia 26 de agosto. E aí para setembro, mínima de 8 graus também, por enquanto sem previsão para uma queda tão acentuada na temperatura. Depois a gente vai para o mês de outubro, também com mínima de 8 graus, por enquanto sem previsão para uma queda tão acentuada na temperatura, mas é bom ficar de olho nessa previsão estendida agora para os próximos meses em relação à temperatura, porque vez ou outra as massas de ar polar vão conseguir avançar, a gente tem a influência do fenômeno Laninha e mesmo que ele esteja mais fraco, em algum momento isso pode trazer o risco para geadas tardias. Por hoje é só, tenham todos um ótimo dia e até a próxima!